Vocês vão ficar assistindo o Brasil ser enfiado em uma aventura autoritária que sempre foi o sonho do Lula e da esquerda na América Latina? Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Você deve estar se perguntando, Paulo, com essa campanha da imprensa, do governo Lula, o impedimento das entradas dos funcionários do Departamento de Estado no Brasil, o que vai acontecer daqui para frente? Bom, eu tenho uma coisa para dizer a vocês. A missão de observação eleitoral por parte dos Estados Unidos continuará, com ou sem a emissão de visto para esses funcionários. Como? Ora, vivemos na era da tecnologia, em primeiro lugar. Reuniões podem ser feitas virtualmente. Os questionamentos, eu acho até melhor que sejam feitos publicamente do que em portas fechadas. Até onde eu sei, os questionamentos continuarão sendo enviados. E se não forem respondidos, serão públicos. Eu não duvido nada que o que originalmente seria feito de forma mais discreta seja, a partir de agora, feito de forma pública. E traga, eu gosto de forma pública, porque traz mais constrangimento para o sistema eleitoral brasileiro. Eu digo o seguinte, os americanos estavam fazendo uma coisa discreta. Agora, talvez sejam obrigados a fazer uma coisa aberta. O que é bom. Como diz a Miriam Leitão, entenda como isso é bom. Porque assim a imprensa não vai ter o que fazer. É impossível deixar de noticiar esse tipo de coisa à medida que for se tornando público. Eles vão chamar de ataque, eles vão... E ninguém lida mais com a opinião deles. É que os Estados Unidos já têm centenas de funcionários no Brasil. Os Estados Unidos têm embaixadas e consulados. O governo Lula vai fazer o quê? Vai começar a expulsar funcionário da embaixada americana? Pô, por favor, Lula. Por favor, faça isso. Nunca te peço nada, pô. Expulsa os diplomatas americanos. Eu sei que os americanos, eu posso garantir a vocês que estão assistindo, que os americanos estão 100% dispostos a aceitar esse risco. Agora, mais do que isso, pelo que eu apurei, outros países devem também apresentar pedidos e questionamentos semelhantes ao dos Estados Unidos sobre o nosso sistema eleitoral. Ora, eu torço, inclusive, para que os americanos compartilhem com as nações amigas, inclusive com o Escudo das Américas, os seus achados sobre o nosso sistema eleitoral. Eu não duvido que eles compartilhem. Inclusive, por exemplo, com a própria Argentina, que nesse momento vive também uma crise diplomática com o governo Lula. É de conhecimento geral que o Milei tem um problema com o governo Lula desde que ele decidiu se meter nas eleições da Argentina. Aquele que reclama da interferência interferiu na eleição da Argentina. O Milei já não gostava do Lula, é verdade. Mas em 2023, quando o Lula tentou, de fato, interferir a favor do Milei, a coisa piorou bastante. E agora, no domingo, o caldo entrou de vez, né? O Milei estava na conversa do PL, que referendou o nome do Flávio Bolsonaro como candidato à presidência. Vamos falar sobre isso hoje ainda. E naquela ocasião, ele fez críticas ao Lula, muito duras, ao Lula e ao Alexandre de Moraes. Citou, por exemplo, o fato de ele ter sido impedido pelo Alexandre de visitar o Bolsonaro, sendo que o Lula se cansou de receber dirigentes estrangeiros enquanto ele estava preso. Dentre eles, o então presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Foi visitar a Cristina Kirchner sem problema nenhum. Mas a cereja do bolo, para mim, obviamente, foi quando ele chamou o Alexandre de lixo careca. Porra, isso é maravilhoso. Como é bom, né, ter liberdade. Se todos os brasileiros tivessem liberdade, todos eles estavam chamando o Alexandre de lixo careca. Então, nesse clima, eu não duvido nada que a Argentina mande observadores ao Brasil. Lembrando, aliás, que argentinos, chilenos, colombianos não precisam de visto para vir ao Brasil. E aí, vai barrar todo mundo, Lula? O que eu quero dizer é o seguinte. Eu acho que os tempos em que o Brasil escondia debaixo do tapete os buracos do sistema eleitoral ridículo que tem ficaram para trás.
O Brasil pode até continuar com esse sistema de bosta. A imprensa pode ficar repetindo, o Brasil pode continuar com esse sistema de bosta. Mas o mundo inteiro vai saber que a gente tem um sistema bosta e a gente vai lidar com as consequências como nação. Isso, eu diria, inclusive, que o governo Lula está contando com isso. Eu acho que o governo Lula está empurrando o Brasil para uma situação semelhante à da Venezuela ou da Nicarágua, dois países cujos ditadores eram e são, respectivamente, aliados do governo Lula e aplaudidos pelo PT. Na Venezuela, a gente sabe, comentou no programa, eles vêm fraudando eleições há décadas e chegaram ao ponto de terem as eleições não reconhecidas pelos Estados Unidos e pelo Brasil, de Bolsonaro, desde 2018. Nós mostramos aqui em detalhes, no último programa, o relatório da CIA sobre as eleições venezuelanas na semana passada. Também mostramos, por exemplo, a situação na Nicarágua, que depois de muitas eleições fajutas, desistiu de fazer eleição e agora o amigão Daniel Ortega decidiu que não vai ter eleição nenhuma no seu país. Esse é o modus operandi da esquerda. Eu duvido que haja qualquer constrangimento e eu diria que provavelmente há a intenção de empurrar o Brasil nessa direção. A dúvida que eu tenho, e essa é uma dúvida real, é quem do sistema está disposto a embarcar nessa aventura. Quem está disposto a não ter eleições reconhecidas? Porque essa é uma aventura custosa. Eu não sei o que os americanos vão fazer, mas eu duvido que essa situação passe sem consequências. O processo dessa aventura é o processo de uma escalada. O não reconhecimento inclui sanções individuais, cancelamentos de vistos, inclui tarifas, que a aventura do Lula já nos proporcionou, e inclui consequências, inclusive, para o mercado financeiro brasileiro. Eu me pergunto, será que os míopes, será que os tipos tipo Armínio Fraga, as pessoas do mercado financeiro, será que essas pessoas estão dispostas a pagar esse preço? O preço de empurrar o Brasil na direção da Venezuela e da Nicarágua? Claro, eu diria o seguinte, algumas pessoas nesse processo enriquecem muito. Na Venezuela, houve um grupo de amigos do regime do Maduro, e antes disso o Chávez, enriqueceu muito. Então, claro, para o André Esteves, para o Joesley Batista, eles podem se beneficiar muito, talvez eles estejam dispostos. Mas e o resto? Todos estão dispostos? Os ministros ficaram dodóis. Tadinho, o Barroso está chateado que não consegue vir nos Estados Unidos, outros ministros estão dodóis, que não podem vir aos Estados Unidos. Ficou todo mundo desesperado quando veio uma Magnitskyzinha para o Alexandre e para as suas empresas e família. E quando for generalizado, como que os bancos vão lidar com isso? Eu diria, uma parte disso já é realidade. Quantas dezenas de autoridades e seus familiares estão proibidos de entrar nos Estados Unidos? A gente está enfrentando uma das maiores tarifas do mundo. Aliás, vocês devem ter visto que os Estados Unidos colocaram outra tarifa em cima das que já vinham sendo aplicadas ao Brasil. E não só o Brasil, também China, Rússia, Iraque. Essa turma para a qual o Brasil está indo. Esse é o plano, empurrar o Brasil para longe da comunidade internacional livre e em direção a esse eixo do qual fazem parte Cuba, Nicarágua e até há pouco tempo Venezuela, certamente China. Não coincidentemente, se você não acha que há um plano para empurrar o Brasil na direção deste eixo autoritário, a pessoa para quem o Lula ligou, a primeira pessoa para quem o Lula ligou, aliás, eu não sei se o Lula ligou para ele ou se ele ligou para o Lula, mas eu estou falando do Xi Jinping. Seja como for, na ligação, o ditador da China prestou o apoio dele ao Brasil e o repúdio à interferência externa. O que é absolutamente ridículo, né? O Xi Jinping defendendo soberania é muito ridículo. Aliás, se eu fosse chanceler, não serei, mas se eu fosse chanceler e recebesse uma ligação dessa, eu perguntaria ao Xi Jinping, você também é a favor da soberania do Tibete, Xi? E de Taiwan? Não pode, porque Tibete e Taiwan são tipo urna eletrônica no Brasil. É
proibido de falar na China. Você não pode nem falar sobre Tibete e Taiwan. São os 3 T's proibidos na China. Tibete, Taiwan e o Tiananmen Square, que é a praça de Tiananmen, que foi onde os chineses massacraram a população civil que protestou contra o regime. Eu adoraria perguntar como chanceler se a China interfere nesses países. Nem precisa ir longe, né? É ridículo. Chinês falar... A gente estava falando no programa passado, os relatórios de inteligência americana, de como os chineses roubaram 220 milhões de arquivos sigilosos de eleitores americanos para efetivamente fraudar as eleições americanas. Aí esse povo vem falar de observação internacional de nação democrática como se fosse uma interferência estrangeira. Porra, tem que ser muito tapado para ouvir um argumento desse e aceitar bovinamente, como fazem os nossos jornalistas. Então, no final das contas, essa pergunta é a pergunta sincera, lamento, é a pergunta que tem que ser feita. Qual é o caminho que o Brasil quer seguir? Ele quer se distanciar da comunidade ocidental, com todos os benefícios do Ocidente, ou quer se aproximar da China? Faça essa pergunta. As empresas que você usa, a tecnologia, empresas de tecnologia, está aqui no YouTube, no X, ambas empresas americanas. Eu estou transmitindo essa live usando o Starlink, tem um monte de gente usando o Starlink no Brasil. Tudo construído em plataforma americana. A internet é americana, inventada pelos americanos, que funciona com base em valores americanos, servidores americanos. Você provavelmente está aí usando um computador de uma empresa americana, rodando um sistema operacional americano, que só tem Windows e Apple OS, que é o, sei lá, o MacBook OS, sei lá, o OS X, sei lá como é essa merda. Tudo americano. Vendo filme americano, visitando os americanos. As pessoas, a elite tira férias em Nova York ou em Pequim? Todas essas pessoas que dão suporte ao regime, vocês jornalistas, a Faria Lima, que pensa no espólio do Bolsonaro indo pro Caiado, né? A gente viu isso. Essas pessoas estão dispostas a caminhar para essa aventura? Todos esses jornalistas as putinhas do Lula, todos eles moraram em Nova York, todos eles fizeram curso nos Estados Unidos, todo mundo quis ou já foi correspondente, quis ser ou já foi correspondente nos Estados Unidos. Turma da Globo passa o tempo inteiro de férias aqui nos Estados Unidos. Tem gente da família Marinho que mora nos Estados Unidos. Vocês vão ficar assistindo o Brasil ser enfiado em uma aventura autoritária que sempre foi o sonho do Lula e da esquerda na América Latina? Ora, na Colômbia, o amigo dele, Petro, está se recusando a entregar o poder. Na Venezuela, o Maduro só caiu quando foi capturado por militares das Forças Especiais Americanas. Na Bolívia, eles tentaram dar o golpe. O Evo Morales, outro forista de São Paulo, tentou dar um golpe, sitiou cidades. Na Nicarágua, eles não querem devolver, não querem que tenha eleições. Todos os amigos do Lula. Na América Latina, obviamente Cuba, 60 anos de regime. Todos os amigos do Lula fazem isso. Mas no Brasil não, né? Esse anjo maravilhoso nunca faria uma coisa dessa. Porque o Lula é muito democrático. Aí, como muito democrático, o primeiro país para o qual ele liga é a super democrática China. Vocês querem mesmo embarcar nessa aventura e viver essa escalada de tensão? Olhem as tarifas, olhem o cancelamento de visto. Eu vou dizer uma coisa. Hoje o Brasil vive o pior momento da relação diplomática com os Estados Unidos na história. Na história, eu vivo aqui e vivo em reuniões dentro da administração Trump e eu afirmo, hoje a nossa situação com os Estados Unidos é pior do que quando foi implementada a Magnitsky. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança.
Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold, participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.